Fato rápido. Rashomon refere-se ao principal e maior de dois portões de Kyoto construídos durante o período Heian. Para escrever Rashomon, usa-se Rajo, que faz referência aos muros da cidade, e Mon, que significa portão. O kanji utilizado para escrever Ra significa algo como rede, e Jo significa algo como castelo. Portanto, Rashomon seria algo como o portão da cerca do castelo. Foi construído por volta de 794, ele media 32 metros de largura por 8 metros de altura e o muro ao qual era ligado tinha 23 metros. Hoje, nada resta do lendário imponente portão, exceto por um totem de pedra num parque ao lado de um ponto de ônibus, pouco movimentado aos domingos. Aos interessados, as imagens estão no site na publicação deste episódio. Olá pessoas, olá você, eu sou o Chuck e esse é o 3 Minutos Podcast e hoje vamos para o Japão do período Heian, que data de 794 a 1185 da Era Comum. Lá observaremos a tensão entre as classes sociais e as normas morais daquela época, pois na história se narra um evento hediondo através da perspectiva contraditória de 4 testemunhas, cada qual oferecendo sua própria versão do evento, assim explorando a subjetividade e a complexidade da natureza humana, onde o espectador percebe que a verdade é tão nebulosa quanto um dia de chuva. O filme é dirigido pela lenda Akira Kurosawa de A Fortaleza Escondida, que com muitas aspas foi a principal inspiração de George Lucas para criar Star Wars. Junto de Kurosawa, o roteiro também é assinado por Shinobu Hashimoto, de Harakiri. No elenco, temos Toshiro Mifune, de Cão Danado, Masayuki Mori, de Nuvens Flutuantes, e Machiko Kyo, de Contos da Lua Vaga. Estes filmes são grandes clássicos do cinema e vale a pena assistir. Mas antes, sem mais delongas, vamos falar sobre Rashomon, pois eu só acredito no que pode ser dito em 3 minutos. Talvez você esteja familiarizado ou não com o termo efeito Rashomon. Esse termo é amplamente referido a uma situação em que diferentes pessoas apresentam relatos divergentes sobre o mesmo evento. Esse termo vem sendo utilizado quase que desde o lançamento do filme Rashomon de Akira Kurosawa, onde alguns homens abrigam-se nas ruínas de Rashomon, um pomposo portão que antes dava entrada à próspera capital do Japão, Kyoto, agora permite o espectador adentrar num recinto de decadência e miséria. Durante uma tempestade e em volta de uma fogueira, estes indivíduos comentam sobre um julgamento que aconteceu recentemente, onde vários depoimentos sobre o mesmo crime apresentam diferentes perspectivas que se entrelaçam numa narrativa não linear. Num primeiro momento, o filme pode parecer simples, mas ele não é simplista. É muito mais complexo do que pode parecer. Em suma, o efeito Rashomon ilustra a complexidade de alcançar uma narrativa objetiva e única. Pois bem, tendo isso em mente, vamos em frente. Em seu 11º filme, Akira Kurosawa coloca em diálogo 2 narrativas breves de um dos maiores escritores japoneses de todos os tempos, Ryonosuke Akutagawa. Os contos são Dentro de um Bosque, de 1921, ou como eu prefiro chamar, No Meio do Mato. Essa narrativa fornece a estrutura principal dos relatos, sobretudo o que aconteceu no mato. Rashomon é de 1915 e dá o nome ao filme e traz os dilemas morais que assolam os personagens, explorando temas de moralidade e sobrevivência. Estes 2 textos, por sua vez, são reinterpretações de 2 narrativas anteriores, chamadas respectivamente do homem que acompanhava a mulher para a terra de Temba e foi amarrado na mata de Oe, e
sobre o ladrão que vê cadáveres no portal Uraseimon. Essas duas histórias foram compiladas no Konjaku Monogatari, uma coletânea de 31 volumes, dos quais 28 ainda existem hoje, com mais de 1.000 narrativas agrupadas por volta de 1185, no final do período Heian. O Konjaku é dividido em 3 seções: História da Índia, da China e do Japão. Nestas narrativas destaca-se em sua maioria a brevidade e a influência da tradição oral, cujo fio condutor é o budismo e sua moralidade. Na coletânea, eu só gostaria de pontuar que quando olhamos para as suas narrativas e vemos que a compilação dessa tradição oral fez o mesmo que a Akutagawa, só que inversamente, pois enquanto a Akutagawa buscava a crítica, a mesma narrativa buscava ensinar uma moral e, muitas vezes, reforçar um padrão aceitável de atuação na sociedade. Rashomon e Dentro de um Bosque pertence a um grupo de contos de Akutagawa centrados na cultura japonesa da antiga capital do país, atual Kyoto. E são seus textos mais famosos, muito em razão do sucesso da obra cinematográfica. Ao abordar a cultura do período Heian, Akutagawa critica também seu próprio tempo. Ele viveu entre 1892 e 1927. Sendo assim, ele próprio pegou o final do período Meiji e o começo do período Taisho. E a crítica ao seu tempo se manifesta através do texto. Abre aspas. Vocês não se utilizam da espada, matam com o seu poder, matam com o seu dinheiro e às vezes matam apenas com suas palavras, a pretexto de quê? De que fazem para o bem deles. É verdade que não corre sangue de suas feridas, que os homens continuam vivendo, mas mesmo assim, vocês os matam. Sem pensarmos nas gravidades dos crimes, eu não saberia dizer quem de nós, vocês ou eu, seria pior. Fecha aspas. Esse trecho é de Dentro do Bosque. Neste trecho, podemos ver como o matador eleva sua moral ao dizer que mata com a espada. Isso, pois, numa luta com esta arma, se dá a oportunidade de defesa do oponente. E o mesmo narrador diminui o seu interlocutor através de termos como poder, dinheiro, palavras, e também ao ressaltar que matam com o dinheiro e com o pretexto de fazer o bem, o que para mim sempre é uma alusão à burguesia. É como o personagem Takeda Kanryu do filme Samurai X. Ele diz: a era Meiji é a era do dinheiro. Isso é aos 58 minutos e 43 segundos de projeção do filme. Voltando, como podemos ver, Akutagawa acessa a era Heian para poder tecer críticas à sua própria sociedade. O filme Rashomon potencializa os temas abordados na obra literária, os signos e símbolos usados nas 3 produções, incluindo linguagem, imagens e gestos, proporcionam uma visão de como diferentes interpretações e pontos de vista podem surgir a partir de uma mesma situação ou evento, e como essas múltiplas versões podem ser compreendidas e interpretadas. E isso é genial. Até mesmo a atuação. Cada ator interpreta de um jeito em cada narrativa que é colocada no filme. Cada testemunho, quando representado em tela, os atores estão representando de forma diferente. E isso é muito legal. Mas apesar da genialidade, há um aspecto negativo que se reproduz em todas as obras: o papel da mulher na sociedade. Nas obras, a mulher é apresentada como submissa, frágil, como se para elas não houvesse espaço social. E trago 2 pequenos exemplos. No conto Rashomon, encontramos uma figura feminina idosa, cujo autor faz questão de desumanizar para criar uma ambientação onde, junto de sua descrição detalhada do cenário, contribui para criar uma atmosfera sombria e sobrenatural em seu conto. É o corpo velho sendo tratado como monstruoso. A mulher rouba cabelos dos corpos não reclamados num tipo de vala comum aos pés do Uraseimon. O filme de Kurosawa, no filme de Kurosawa, há apenas 2 mulheres em foco. Uma delas está dentro da questão da dúvida do seu depoimento
e a outra dá voz a um homem, o marido morto. Então, tipo, as mulheres, né, não têm espaço ali, não têm voz ativa dentro daquela sociedade. Né? Mas, voltando aqui um pouquinho. Né, ao apropriar-se dos textos do Konjaku Monogatari e reinterpretá-los, Akutagawa amplia a multidimensionalidade dessas narrativas, o que, por sua vez, já haviam sido apropriadas da narrativa oral. Portanto, a mixagem dos dois contos pelas mãos de Kurosawa foi uma estratégia narrativa que naturalmente se repetia mais uma vez. Isso é o próprio efeito Rashomon na feitura de cada versão. Cada autor tem a sua verdade sobre cada história. Akutagawa, na sua própria obra, sempre nos lembra, marcando com a mesma expressão, né, como foi dito, ou o outro autor falou. Né? O período Taisho, né, que foi de 1912 a 1926, foi uma época em que a escrita modernista floresceu e que os modernistas japoneses se consideram contemporâneos dos modernistas em outras partes do mundo. Portanto, Akutagawa tinha consciência de que fazia parte de um movimento literário global que incluía vários estilos experimentais e temas que podem ser percebidos em suas obras. A importância de Rashomon reside não apenas em seu conteúdo literário, mas também na maneira como Akutagawa utiliza técnicas narrativas para aludir à tradição oral japonesa, que, somada ao filme, enriquece a experiência do leitor-espectador, como uma riqueza de detalhes e uma perspectiva psicológica profunda. Assistir ao filme e ler o conto é essencial para aqueles que desejam compreender a cultura e a literatura japonesa, pois ela encapsula o espírito de uma era que foi fundamental para o desenvolvimento da literatura moderna japonesa. Portanto, para o mal ou para o bem, essa consciência nos leva ao movimento antropofágico dos modernistas brasileiros. O objetivo desses caras foi promover ideias que engolissem as influências estrangeiras, de forma que transmutassem a realidade brasileira dentro delas e assim desenvolver uma nova cultura com cara do nosso país, excluindo o eurocentrismo da arte. E assim como no Konjaku Monogatari, assim como nos contos de Akutagawa, temos Macunaíba, de Mário de Andrade, escrito em 1927. E é uma obra literária que revisita e absorve tradições orais e folclóricas do povo brasileiro para a construção do seu herói nacional. Andrade apropria-se, né, de histórias clássicas para discutir questões que servem como uma ponte entre a tradição e a modernidade. Portanto, assim como os modernistas, né, tanto os contos base quanto o filme são uma expressão da habilidade de Akutagawa e Kurosawa em apropriar-se de histórias clássicas para discutir questões universais, servindo como uma ponte entre a tradição e a modernidade literária e cinematográfica do Japão. Assim, a proposta desse episódio é demonstrar a relação entre história, literatura e cinema, explorando como diferentes abordagens representam uma mesma narrativa e como essa abordagem pode ser usada de diferentes formas, seja no Japão ou no Brasil. Deste modo, né, ao meu ver, o efeito Rashomon é mais uma tendência do movimento literário ao qual Akutagawa fazia parte do que por genialidade do diretor Kurosawa. Não que ele não seja gênio, pois há, claro, muitas possibilidades de análise da obra e dos temas centrais do filme Rashomon, que são de inteiramente mérito de Akira Kurosawa. Mas, de seus temas, e o que mais salta aos olhos é como se explora a subjetividade e os dilemas interiores do confronto de suas personagens diante da moralidade da sobrevivência no mundo podre, ampliando a forma como Ryonosuke Akutagawa abordava as tendências modernistas, a experimentação com a forma e o estilo para construir uma intertextualidade com referências culturais. Portanto, assistam e leiam Rashomon. Bom, isso é tudo, pessoal. E caso alguém tenha ficado curioso, o efeito Rashomon pode ser visto também em obras como o filme Monster, de Hirokazu Koreeda, Olhos de Serpente, de Brian De Palma
Corra Lola Corra de Tom Tykwer. Acho que é assim que pronuncia. Mas, ainda falando sobre Rashomon, outro ponto sobre o efeito Rashomon envolve a ideia de compor um roteiro ao unir dois contos. Isso não só é muito criativo, como também é um exercício de construção narrativa muito bom, pois seria fácil para nós vermos onde estão as costuras, como num Frankenstein de palavras. Mas aqui, Kurosawa e Hashimoto agem como excelentes cirurgiões e não deixam cicatrizes. Outro filme que explora esse tipo de adaptação é o excelente Drive My Car, de Ryosuke Hamaguchi. O roteiro é de Tamakasa Oe, de Kuchira Nohone, algo como Ossos de Baleia, e junto de Hamaguchi, eles ajuntaram 3 contos do livro Homens Sem Mulheres, do escritor Haruki Murakami. Os personagens centrais saíram de Drive My Car, e a essa narrativa foram acrescentadas as histórias Kino e Shirazade. Vale um estudo comparativo entre essas obras, talvez no futuro eu faça algo nessa linha, mas quem sabe. Já adianto que enquanto Kurosawa faz um filme que se equipara à obra original, Hamaguchi faz um filme superior, que melhora a obra original. Mas isso é até natural, já que Murakami não é tão bom assim quanto a Akutagawa, não é? No mais é isso. O período Heian, cristãos no Japão, partisãs, são citados aqui no Cinescrito no 3 Minutos Podcast 34, sobre o sabor da vida, de Naomi Kawase, e no texto Sexualidade como arte e prazer, não como pecado, sobre o filme Emanuele, de Just Jacquin. O filme Samurai X, de Keiichi Otomo, e Kaniko-sen, de Hiroyuki Tanaka, a versão de 2009, também já apareceu por aqui. E eu vou deixar esses links e as referências usadas para a construção deste podcast no link da postagem no site. E se você gostou ou não deste episódio, aproveite para mandar seus comentários, dicas e sugestões, e para que possamos continuar produzindo nosso conteúdo e, quem sabe, expandir nosso projeto e finalmente aumentar a nossa preciosidade e relevância, acesse cinescrito.com e vá até a página Apoie. Lá há várias formas de contribuir, ou, se preferir, colabore compartilhando 3 Minutos Podcast e o cinescrito.com, para que assim possamos crescer de forma natural e orgânica, falando sempre mais sobre cinema, pois um filme não acaba quando termina. Até mais, mantenha-se à esquerda e hidrate-se. É inevitável suspeitar uns dos outros num dia como o de hoje.